professor Maurício, e ele carinhosamente aceitou estar aqui comigo, foi porque aconteceu uma situação desnecessária na vida dele, vamos dizer assim, no mínimo. Ele foi alvo, e a gente fala agora, traz essa fala aqui, porque a gente tem que ter uma responsabilidade em trazer informação, principalmente em redes sociais, o perigo da desinformação. E o nosso convidado, ele foi alvo de calúnias, de fake news, e ele buscou aí, falou, teve na justiça, inclusive, uma importante vitória que serve de alerta e aprendizado para todos nós. Seja bem-vindo, com muita satisfação te recebemos, professor. Falar um pouquinho para a gente o que aconteceu. Você foi alvo de fake news? Olha, a gente zera o game quando já foi alvo de fake news. Eu nunca fui alvo de fake news. Espero que não seja, mas a gente não está escape disso, viu? Tomara que não seja. Tomara. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos os radiovintes. Eu acredito que agora, Joyce, o mais importante é tirar as lições dali, não é? Eu acredito que a primeira lição, tu até já citasse, não é? Que é as pessoas fazerem o registro na justiça quando isso acontecer, não é? Até porque muitas pessoas que são atingidas, elas lamentam, elas sofrem, não é? Elas acabam sendo impactadas no seu trabalho, naquilo que estão fazendo, mas não dão prosseguimento, não vão à frente, não é? E desde sempre, eu sempre agi assim e oriento as pessoas que estão ao meu lado, que sempre que elas forem desacatadas, injuriadas, caluniadas, difamadas, em primeiro lugar, que não retribua no mesmo nível, né? Que não retribua com violência, não é? Mas que procure a justiça. E foi o que eu fiz, né? Registrei o boletim de ocorrência, começou com o boletim de ocorrência, e a partir daí o processo teve todos os seus trâmites até sair o resultado, né? A segunda lição, eu acredito que é para as pessoas perceberem que mesmo no virtual, elas são alcançadas pela legislação como se a agressão fosse pessoal, não é? Muitos acham que porque estão isolados lá na sua casa, só ela e o seu notebook, só ela e o seu celular ou coisa parecida. Que a internet é terra de ninguém. Exato, é que pode escrever o que quiserem, pode ofender quem quiser e que não vai acontecer nada, não é? Então a lição que fica é essa: no virtual você vai ser alcançado pela justiça, assim como é alcançado em outras situações também. A terceira lição é justamente esta de que ninguém está acima da lei. É aquela questão assim, por exemplo, uma parte da penalidade foi a retratação. E a pessoa que escreveu a matéria, que foi publicada no Diário do Sul, ela até publicou um trechinho ali, né, onde a pessoa escreveu na retratação: olha, peço desculpa porque eu não esperava que fosse acontecer, mas olha só, não tem o não esperar, né? Quem se aventura numa situação desta, já te dou um retorno. Ao vivo. Isso, Quem se aventura numa situação dessa sabe que no momento ou outro ela pode ser alcançada pela justiça, né? E outra coisa que está muito em voga hoje, Joyce, que eu acho que é interessante aproveitar para chamar a atenção das pessoas, são aquelas que são deixadas levar por outras. Porque geralmente tem alguém instigando, tem alguém dizendo, não, vai lá e faz. Só que quando a pessoa é alcançada pela justiça, quem instigou não vai dar socorro. Uhum. Muito pelo contrário. É bem assim. Muito pelo contrário. Ela se finge de morta, faz de conta que nunca viu ou coisa parecida, né? Então, é muito importante as pessoas também prestarem atenção, assim, quem é que está te influenciando? Quem é que está te instigando? Né? Quem é que está te levando a praticar esse tipo de ato? Até porque quem pratica esse tipo de ato, ela tem objetivos, não é? Ser promovida no seu trabalho ou ser promovida politicamente, mas só que pega o caminho torto, que é tentando desfazer outra pessoa. Não é? E tem uma frase antiga que eu li há muitos anos e uso como lema, né? É que para minha luz brilhar, eu não preciso apagar a luz dos outros. Não, muito pelo contrário. Se alguém já tem luz, com a minha luz também, nós vamos fazer uma iluminação maior, né? E todos vão ser iluminados, né? Mas ainda tem aqueles que acham que ela só vai prosseguir, ela só vai progredir, ela só vai se dar bem se ela aniquilar a outra pessoa, né? E até pode fazer, mas a justiça, se for acionada, vai dar a resposta como aconteceu nesse caso, né? E eu posso falar que eu fiquei contente?
Porque a gente percebe que algumas ações e situações, as pessoas realmente acham que não vão dar em nada e as pessoas continuam fazendo. Com certeza, essa pessoa vai pensar 5.000 vezes antes de fazer isso novamente. Sim. E às vezes as pessoas precisam passar por essa situação e serem ali punidas de alguma maneira de fazer uma situação dessa. Agora eu lembrei, eu não fui difamada, mas já sofri bullying na internet, uma oportunidade, fiz também boletim de ocorrência na ocasião, saiu inclusive no jornal, uma pessoa aqui de Tubarão me chamando de gorda. E no modo pejorativo, toda gorda desfilando em São Paulo. E se não bastasse, continuou o fato. Agora que eu lembrei que daí a gente foi além e eu continuei agindo, só que aí no Ministério Público a pessoa era conhecida e se foi. Não voltou a intenção. Não teve a punição. Não teve a punição. Quer dizer, aí foi um mau exemplo do Ministério Público. Um mau exemplo. E eu não falo Ministério Público, gente. Deixa eu refrisar. Ele ficou por isso. Mesmo a minha advogada indo atrás, foi arquivado e ninguém fez nada depois. Sim. Então, infelizmente, não. Mas eu tenho certeza que a pessoa vai pensar duas vezes, porque saiu na mídia, falamos sobre isso, e páginas do Brasil todo, inclusive, de grande repercussão no Brasil todo, e a pessoa passou vergonha nacionalmente. Mas precisa disso? Para que diminuir ou para que difamar as pessoas? Na verdade, como é que abrisse essa fala, dizendo que é uma situação desnecessária, e de fato é desnecessária, né? Cada um que vai viver a sua vida, que vai galgar o seu espaço com o seu próprio esforço. Tem tanta coisa para a gente se preocupar, exato, não é, assim como outros também. Então veja bem assim, hoje o tempo que se gasta, por exemplo, o Congresso Nacional levou um tempão para poder discutir uma lei sobre bullying. Agora saiu a lei sobre cyberbullying. Aí com o avanço da internet, inclusive nas escolas, então está saindo todo um tipo de regulação. Por quê? Porque todos nós precisamos usar a internet, que é um avanço, mas temos que usar com ética, né? Temos que usar dentro daquele limite que nos permite aprender mais, progredir, evoluir, mas sem estar ofendendo, atacando as pessoas ou coisa parecida. E eu acho interessante também, porque essas pessoas ela têm voz e força ali, mas chega pessoalmente, às vezes até te aperta a mão. Às vezes até com um sorrisinho, ou às vezes aquelas, como você mesmo mencionou, que tem pessoas que são estimuladas, influenciadas por outros. As pessoas que ficam ali instigando ao erro, à maldade, ficam ali, te abraçam, te encontram em eventos sociais na região e aí tudo bem legal. E aí passam por isso achando que está tudo bem. E não está. Dentro delas é um sepulcro caiado. Por fora está tudo bonitinho, mas por dentro tem algo que está bem difícil, bem pesado. Exato. Então, assim, qual é a receita? É aquela antiga que os nossos pais nos ensinaram, né? Respeitar as pessoas como elas são. Né? É o mais simples de tudo, né? Respeita as pessoas, independente da forma que a pessoa é. Respeita, que você vai ter o recíproco respeito também, e tá tudo bem, né? Se todos se respeitarem. E cuidem com o que falem por aí. Cheguem para a pessoa, tem algo a se dizer? Sabe, eu aprendi a verbalizar o que eu estou sentindo. Se eu tenho alguma coisa, alguma indisposição com alguém, eu chego e falo para a pessoa. Olha, é isso, isso e isso. Procede. Tanto que aconteceu um fato, não vem ao caso aqui, mas que eu fui perguntar se procedia. Olha, chegou a minha informação que fizeram essa denúncia aqui para uma determinada pessoa aqui em Tubarão. Não sei se procede, mas se procede, eu fico muito triste, mas está aqui o meu telefone, qualquer esclarecimento vem falar comigo. Sim. Porque foi pela rede social que eu não tinha o contato da pessoa. E enviei com toda a sabedoria, educação, e tudo bem, eu vou falar para a pessoa. Eu não vou ficar expondo aqui algo. Porque as pessoas encontram a internet e acham que expõe a vida, expõe a briga, expõe se você tem algum sentimento, chega para a pessoa e restaura isso. Exato. Os outros não precisam ficar sabendo. Não a gente percebe, não tem a ver com religião, mas ontem a gente falou aqui sobre o Ano Novo Judaico. E o Ano Novo Judaico conta 10 dias a partir de hoje, então conta 10 dias que tem o Yom Kippur.
O Yom Kippur, ele é o dia do perdão. Sim. E a gente traz essas reflexões. Às vezes não temos a tradição judaica na nossa vida, mas isso serve de atenção para a gente, de deixar, né, à disposição o perdão, mas a gente pedir também perdão pelo erro. Essa pessoa, ela teve que fazer essa retratação. E se não fosse imposto, será que ela se retrataria? Com certeza não, até porque até a ação, será que ela até pensou que estava fazendo coisa certa, né? Até a justiça bater na sua porta, de certo, ela achou que estava tudo bem, que estava tudo certo. Aí quando a justiça bateu na porta, aí ela percebeu que não estava tudo bem, que não estava tudo certo, que precisava responder por aquilo que escreveu, por aquilo que publicou, né? Olha, eu prometi que eu ia te liberar cedo hoje, porque você tem compromisso. Para a gente finalizar, o que você pode dizer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que sofrem esses ataques semelhantes e que não sabem como agir? Você já estimulou isso no começo, mas a gente reforçar essa atenção a realmente dar voz e ir atrás dos seus direitos. Joyce, eu acho que a palavra de ordem é sempre assim, respeite todos, né? E se for desrespeitado, não sofra calado, né? Vá até a justiça, registre um boletim de ocorrência e o que puder documentar, levar foto, testemunha, áudio ou coisa parecida, entregue tudo na justiça, que a justiça sabe os caminhos a percorrer a partir de tudo isso, né? E para aquelas pessoas que são os praticantes, que põem a mão na sua consciência, que olhem um pouco para dentro de si próprio antes de tentar atacar uma outra pessoa, né? E que todos nós podemos progredir profissionalmente, podemos progredir na política como? Com o nosso esforço, com o nosso talento, sem precisar diminuir ou desfazer outras pessoas, não é? Porque neste caso aqui era uma tentativa de me diminuir, de me intimidar ou coisa parecida, né? Só que eu já estou no trecho há tempo, né? Já sei como lidar com essas coisas. O que eu tinha pretendido fazer, continuei fazendo, sem dúvida alguma, só que recorri à justiça para que a justiça pudesse dar um basta e também dar um exemplo de que aquele não é um caminho correto, né? De que existem outros caminhos, né? Professor Maurício, sempre contribuindo tanto para o nosso Estúdio de Cidade, para o nosso município. Amanhã estaremos lá no Dia da Poesia, nesse evento maravilhoso, a partir das 5 da tarde, com o Chá da Poesia, Alice Cardoso de Jesus. Eu acredito que vai ser um marco para a nossa cidade, né? Este ano a lei foi sancionada um pouco em cima da data, né? Do dia 24, que é o Dia Municipal da Poesia, mas eu acredito que para o ano que vem vai ter uma programação bem maior, porque a lei, ela indica para este dia concurso, palestras, seminários, que os poetas locais possam divulgar a sua obra. E o Dia da Poesia, Joyce, vai de encontro que nós estamos falando. O Dia da Poesia é para dizer assim, menos agressividade e mais sensibilidade, né? Que a poesia, ela traz esta possibilidade, né, da sensibilidade, do sentir a si próprio, de sentir o outro, coisa parecida. Então eu acredito que amanhã se deflagra um outro processo para a vida de todas as pessoas que queiram participar. Eu acho que a vida da dona Alice Cardoso de Jesus já foi falado aqui também por quem me antecedeu. Acho que o Luiz já esteve aqui e a Lúcia e tal, né? O Luiz vem amanhã, mas a Marilene esteve aqui e nós estamos desde ontem recitando poesias na voz dos sobrinhos, dos netos. Sim, amanhã vai ter da filha dela recitando. Exato. A história de vida dela em si já é um exemplo, né? Uma pessoa que é alfabetizada aos 42 anos de idade, olha o que é a pessoa chegar aos 42 anos de idade e não saber decifrar letras, não saber juntar letras para formar palavras, não saber juntar palavras para fazer frases. Só que quando ela aprendeu tudo isso, ela deslanchou em forma de poesia, né? Se transformou num fenômeno, né? Então é importante que amanhã as pessoas vão ali na Casa da Cidade, né? É importante que fique pessoas de pé, porque se ficar pessoa de pé significa que foi bastante gente, né? Para que se deflagre, né, esse processo e que ele só se intensifique, não pare mais a partir daí. Com certeza, obrigada mais uma vez, que sirva nessa experiência de reflexão para todos nós, e amanhã